A gente continua lendo o livro Amanhecer de uma Nova Era, né, em que o nosso amigo espiritual Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia de Divaldo Franco, vem mostrando nessa série alguns acontecimentos relacionados à transição planetária, né, pela qual estamos passando, né? E a gente tinha parado num ponto em que as equipes, né, no caso aqui a equipe, né, que é coordenada pelo Bezerra de Menezes, tinha feito um trabalho junto a, aos irmãos de Alcione, né, mostrando, né, como eles estão construindo, né, e gerenciando colônias, né, preparando a reencarnação de espíritos que serão importantes, né, nesse processo de transição. E como isso estava se dando, né? Então, vou continuar daqui, de onde está marcado. Verdadeiras vias de comunicação entre a bela estrela e a Terra haviam sido abertas, vencendo as colossais distâncias a partir de que o intercâmbio se fizesse com segurança, utilizando-se recursos específicos de volição. Bom, era o finalzinho do capítulo. Então, a gente vai começar, na verdade, um capítulo novo, que são as últimas atividades. O tempo urgia e as atividades eram contínuas. Levas de sofredores acorriam ao auxílio do núcleo onde nos hospedávamos, e rapidamente anunciava-se a hora do retorno à nossa colônia. Inúmeros serviços puderam ser executados naqueles dias, com visitas a diversas instituições espíritas que padeceram as injunções perniciosas do arguto perseguidor, e algumas delas ainda prosseguiam sobre os acúlios do sofrimento dos três varios, o que, certamente, demoraria algum tempo de experiências aflitivas para a necessária recuperação. Quando se não ouve e não se segue a diretriz do amor, o sofrimento se apresenta como o grande mestre que corrige e orienta, lapida a brutalidade diamantina, fazendo surgir a estrela fulgurante, e mesmo prolongando-se no tempo, termina por produzir os resultados benéficos que todos desejamos. O Centro Espírita Amor e Caridade havia se recomposto. O irmão Anacleto despertou para a realidade dos seus deveres, voltando a ser o diligente e delicado trabalhador de antes, deixando a lição de que ninguém está isento dos assédios perversos das trevas e das quedas abissais no erro, por desvio da mente, que deve sempre estar vigilante no reto cumprimento dos deveres. Isso aqui é interessante, né, que ele fala aqui, né? Ninguém está isento dos assédios perversos das trevas e das quedas abissais no erro, né? Quer dizer, a gente já tem, nós aqui, uma disposição real, né, de nos melhorarmos, de trabalharmos junto com a espiritualidade pelo melhor mundo possível, né? Mas isso não faz que a gente esteja totalmente blindado a qualquer influência negativa ou que a gente repita erros nossos do passado, né? Isso está diretamente relacionado não apenas com a nossa vontade, mas com o nosso exercício diário de manutenção desse desejo, desse amor dentro de nós brotando e trabalhando em prol de nós mesmos e de todos ao nosso redor, da vigilância contínua, né, para que a gente não se deixe ser envolvidos, né, por situações que nos levem a desequilíbrio, né? Então isso é uma coisa muito importante a gente ter sempre em mente. Não é porque a gente se dispôs a melhorar
que, não, ele tá tudo bem então você não vai ser mais assediado, não vai mais cometer erro, não. No momento que a gente vacila, a gente abre as portas e pode voltar a errar ou pode voltar a sofrer influências que nos estimulem a desarmonia. O Centro Espírita Amor e Caridade havia se recomposto. O irmão Anacleto despertou para a realidade dos seus deveres, voltando a ser o dirigente dedicado trabalhador de antes, deixando a lição de que ninguém está isento dos assédios perversos das trevas e das quedas abissais no erro, por desvio da mente que deve sempre estar vigilante no reto cumprimento dos deveres. Martina havia encontrado o rumo da iluminação interior e cuidava da gestão com ternura e devotamento inigualáveis, sensibilizando-nos pela renovação que se imprimia a cada dia. O programa que dizia respeito aos trabalhadores de Alcione, que mergulhavam na atmosfera terrestre para o sublime labor da transição planetária, tinham continuidade segura, desenhando-se novos cometimentos cujos frutos já se podiam colher no comportamento social de alguns idealistas, iniciando-se a era de paz que, embora ainda demorasse, já apresentava os sinais de elevação e de harmonia. Nesse comenos, nosso benfeitor elucidou-nos que desejava, naquela penúltima noite, em que nos encontrávamos na atividade especial, visitar um dos lugares mais sombrios da cidade. Vivemos, explicou-nos ele, no mundo, o período de drogadição, evocando a figura simbólica de um dos 4 cavaleiros do Apocalipse de João, sendo que crianças e os jovens são as vítimas inermes mais prejudicadas, embora a epidemia alcance todos os níveis de idade e segmentos sociais. Punge-nos os sentimentos, a situação deplorável dos viciados, que se permitem a enfermidade moral que os destrói de maneira perversa e contínua. Temos visitado esses lugares infelizes, onde as fronteiras do mundo espiritual mesclam-se com as do mundo material, em nefasto intercâmbio de exaustão e loucura. Gostaríamos, desse modo, de nossa visita à Cracolândia local, desde que as grandes cidades tenham-nas encravadas em seu coração, conhecidas pelas autoridades e pelas pessoas impotentes para anulá-las. Verdadeiras regiões punitivas na Terra, são redutos de infelicidade e perversão, demonstrando a inferioridade do nosso querido planeta e as dores superlativas dos espíritos que as buscam. Revistamo-nos de compaixão e do sentimento solidário de caridade, a fim de nos adentrarmos nessa comunidade de desditosos, forrados pelos elevados propósitos do auxílio e da ternura espiritual, perguntando-nos, no imo da alma, que faria Jesus em nosso lugar, caso aqui estivesse? Essa é uma pergunta, né, que a gente pode levar para absolutamente tudo na nossa vida, né? Já que a gente se apega, né, tanto a Jesus e a Maria, né? Claro que aqui ele coloca uma situação muito maior, né, em termos de desarmonia do que a gente possa viver nos nossos dia a dias, né? Mas essa frase serve para qualquer situação que qualquer um de nós enfrente.
é se perguntar, né, o que Jesus faria se estivesse aqui nesse momento, né? E se a gente conseguir manter esse foco, a gente vai sempre tomar a decisão certa. E como nos enviou em seu lugar, deveremos realizar quanto nos seja possível, bem próximo da sua sublime ação. Oremos, preparando-nos para o labor. Logo mais, quando esteja presente o maior número de vítimas. Ante o convite do mentor, reservamo-nos o silêncio e a oração. Procuramos a sintonia mais adequada com a afável mestre, com o afável mestre de Nazaré. Às 23 horas, rumamos para o centro da cidade, percorrendo as ruas e avenidas dominadas ainda por grande excitação de pessoas e pelo trânsito agitado. Numa região sombria de pequena rua, localizada entre duas largas avenidas, onde predominava a imundície e o desespero, deparamo-nos com um espetáculo confrangedor. Misturavam-se em terrível luta de território traficantes encarnados de aspecto feroz e entidades animalescas irreconhecíveis como seres humanos que eram, embora desencarnados, enquanto nas redondezas moças e rapazes ofereciam-se ao mercado da prostituição mais vil, a fim de adquirirem recursos para o vício destruidor. Algumas crianças, ditas de rua, engalfinhavam-se em disputas de restos do crack que ficavam nos cachimbos improvisados ou sobre as caixas de madeira que serviam de mesas, tombando quase fulminados pelo tóxico avassalador. Esquálidas umas, outras já hebetadas, como sombras infantis transitavam, revolvendo as latas de lixo, derreadas, algumas no solo, sobre esteiras imundas, ou invólucros de papelão rasgado, transformadas em leito infecto, em meio a ratazanas vorazes. Mais terrificantes eram a paisagem espiritual e as emanações morbíficas que apresentavam os desencarnados acoplados aos espíritos daqueles que se lhes transformaram em vítimas e eram usurpados das energias e nos vapores da droga ultrajante. Em razão do tempo em que a região estava sob a injunção destrutiva de vidas, tornara-se uma área infernal, como as características morbosas de outros lugares espirituais fora da Terra. Verdadeiros infernos, onde os seres infelizes padeciam as agruras do comportamento inditoso que se haviam permitido. Muitas vezes a gente vê, né, nas nossas leituras, né, se levanta questionamento, né, sobre o que seria um umbral, né? Se o umbral seria um local tipo uma colônia, né? Seria uma área específica, né? E essa leitura, né, reforça para mim, pelo menos, a ideia de que o umbral é uma zona vibracional, não é um lugar específico, mas é uma zona vibracional, como ele descreve muito, que é uma área na Terra, mas que as energias ali envoltas, como ele mesmo diz, tornaram aquele ambiente uma área infernal. Então, esse é a gente poderia dizer assim, a essência do que se chama de umbral.
é a junção de energias, de vibrações tão desarmonizadas que fazem com que esses espíritos ligados a esse tipo de sentimento se amontoem, na verdade, eles nem se juntam, eles se amontoam e de alguma forma, fazem com que aquela energia negativa se perpetue. E isso tudo entra num círculo vicioso, porque a energia desarmonizada, em desequilíbrio, acaba por atrair outros desarmonizados, sintonizados com aquele mal-estar e segue num crescente. Foi assim que se deu a criação de todas essas zonas chamadas cracolândios, que infelizmente existem em várias cidades do nosso país. Daquela energia vai como que convidando outros que se comprazem dela a se unirem naquele ambiente, facilitando com que aquela desarmonia se perpetue. O céu plúmbeo era, de quando em quando, clareado por verdadeiros relâmpagos ameaçadores de tempestades volupiosas. Descargas magnéticas destrutivas multiplicavam-se enquanto o horror predominava em todo lugar. Continuamente ouviam-se discussões acaloradas entre mulas, os jovens que conduziam a mercadoria, e usuários, por novas cotas ou por pagamento não feito, em relação a dívidas anteriores, que resultavam em lutas corporais com imensos prejuízos para ambos os litigantes, enquanto espíritos cruéis locupletavam-se e estimulavam as contendas, que lhes pareciam agradáveis espetáculos de loucura. Não seria aquela situação o mais baixo degrau da degradação humana, ou o fundo do poço, caso existisse? Não nos cabia, porém, julgar ou analisar o que observávamos, senão compadecermos-nos de todos os sofredores que ali estorcegavam no desespero, facultando-me lágrimas espontâneas que me escorriam pela face. Então isso é de uma beleza tão grande assim, diante de tudo aquilo, né? E às vezes qualquer um de nós já pode ter passado por uma situação semelhante, caminhando pela rua, indo trabalhar, fazendo qualquer coisa, de ver situações muito desarmonizadas, muito tristes, né? E muitas das vezes a gente tende a julgar antes de acolher, né? E aqui ele descreve todo esse verdadeiro manancial de desarmonia, de desequilíbrio. E ao final chama atenção que quem está ali, né, é um sofredor, é um irmão em sofrimento, que a nós não cabe julgar, ponderar, querer justificar, apenas nos envolvermos amorosamente com eles, nos compadecermos com eles e acolhê-los da maneira que a gente conseguir, da maneira que for possível. E nisso é muito importante, eu volto àquela frase que a gente leu no início do texto, né? O que Jesus faria se aqui estivesse? E abrir os nossos corações e deixar o amor fluir. Deixar que ele abrace cada um daqueles irmãos em sofrimento, em desarmonia. E não se importar com a reação que eles vão ter em relação a nós. A gente está aqui, ou quando se envolve em qualquer situação de acolhimento, é puramente por amor.
Solange, você quer encerrar aqui? Oi, pode ser, pode ser.